Todos os especialistas estão dizendo que o Enem deste ano vai ser mais difícil e vai ter a cara do governo. Como é que vai ser isso? Bom, a questão é que existe uma crise no Instituto Anísio Teixeira. O Instituto é o responsável por aplicar a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E essa crise é grave porque 36 funcionários que ocupavam cargos de chefia, tem o primeiro, tem o segundo escalão, esses ficaram. Tem o presidente, a diretoria, coordenadores, aí vem o terceiro escalão, os chefes. E esses 36 chefes, de uma maneira coordenada e coletiva, pediram demissão agora, essa semana, antes da prova. E eles reclamam de uma interferência indevida do governo, interferência política e ideológica na aplicação do exame. Nenhuma novidade, porque o presidente da República, quando candidato em 2018, prometeu isso. Prometeu que iria interferir, impedir que houvesse no exame do Enem questões que fizessem referência ideológica de forma de fazer apologia ao marxismo, à esquerda, ao socialismo, ao comunismo. E o presidente da República, então candidato, prometeu que iria impedir que isso acontecesse, que o tema da redação do Enem fosse algo que viesse a fazer apologia à ditadura militar, a apologia aos que resistiram à ditadura militar, melhor dizendo. Porque o que o presidente da República faz é justamente uma apologia à ditadura militar. Ele valoriza o período de 2 décadas em que ficamos sem votar de forma direta para presidente da República e sendo governados por uma junta militar, pelo alto comando das Forças Armadas, que se juntava lá na mesona deles e escolhia um general para cumprir as ordens do Estado-Maior. A população brasileira passou 2 décadas, um pouco mais que isso, nesse regime que só se estabeleceu porque o presidente da República eleito, João Goulart, foi deposto. Ele fugiu do país ameaçado de morte, ameaçado de prisão por esses militares que deram o golpe. Que, para não ficar parecendo mal agora, aos olhos do mundo moderno, pós-moderno, se reinventou a história, uma maneira diferente que os políticos de extrema direita têm de olhar para o que aconteceu em 1964 e enxergar que o que aconteceu naquele momento foi uma revolução civil. E aconteceu mesmo uma mobilização da sociedade brasileira que apoiou o golpe militar. A igreja, os empresários, a mídia, o povo em geral ficou ali a ver navios, mas o que a gente chama hoje de sociedade civil organizada, esse pessoal apoiou o golpe militar. E foi um golpe dado com a desculpa de que nós estávamos sofrendo o perigo de nos tornarmos uma ditadura comunista. E para não nos tornarmos uma ditadura comunista, nos tornamos uma ditadura fascista, com o apoio dos Estados Unidos da América, na época, que não queria um país de dimensões continentais como o Brasil, com influência da União Soviética, Lembre-se do clima de Guerra Fria que ocorria naquela época. Guerra Fria é modo de dizer, Porque a União Soviética e os Estados Unidos ficavam o tempo todo ameaçando soltar mísseis nucleares uns contra os outros. Um dos casos mais graves foi a crise dos mísseis de Cuba, que, enfim, quase levou o mundo a uma terceira guerra mundial. Bom, dito isso, o
que você precisa saber é que a prova vai ser mais difícil, não é porque as questões de matemática, de ciências, vão estar mais complicadas, que os funcionários do INEP resolveram dessa vez botar para quebrar. Não, não foi assim não. Está mais difícil, a meu ver, por causa da polêmica, da própria crise no Instituto, da polêmica midiática gerada em torno dessa questão, do presidente da República dar uma declaração fora do país, no Oriente Médio, dizendo que interferiu nas questões do Enem. Esse tipo de declaração, a repercussão midiática disso, a polêmica em torno, a demissão coletiva de 36 funcionários do terceiro escalão do INEP, tudo isso gera um clima de tensão e isso prejudica o estudante, que é obrigado, nesse momento, a passar por esse portão, um portão de acesso ao ensino superior. Falar em ditadura militar, durante a ditadura militar, e eu vivi esses anos de chumbo, não era permitido que os cidadãos, pequenos cidadãos, os pivetes, os molequinhos, as crianças, tivessem acesso à escola pública sem passar por um exame admissional. Então havia um gatekeeper, um portão de acesso para aquilo que era chamado de escola pública, e quem não soubesse ler, não fizesse uma prova oral, não tinha condições de entrar na escola, não era admitida a sua matrícula. E milhões de brasileiros foram excluídos e condenados ao analfabetismo por causa desse exame admissional. Esse exame admissional também era feito do ensino fundamental para o ensino médio. Hoje só tem exame admissional para a universidade, para o ensino superior. E nós aceitamos isso como se fosse uma coisa boa, quando na verdade não é uma coisa boa. Pelo contrário, considerando a carga tributária que incide sobre os cidadãos brasileiros, uma das maiores cargas tributárias do mundo em comparação com o produto interno bruto, rivalizamos com países escandinavos, europeus, cobrando impostos dos cidadãos de alto nível, a cobrança. Mas a entrega do serviço aí tem uma prova para que o cidadão que concluiu o ensino médio tenha direito de se matricular no ensino superior. Repare, a própria existência desse portão de acesso é antirrepublicana e antidemocrática. Não podemos chamar de universidades públicas instituições de ensino que se elitizam ao impedir que determinados indivíduos acessem os seus bancos para obterem luz, aqueles que não têm, obterem conhecimento e terem acesso a um documento, um diploma que qualifica profissionalmente, que permite a ascensão da carreira, que permite a algumas pessoas de saírem do ciclo de escravidão, ciclo de pobreza que cercam algumas famílias, milhares, milhões de famílias brasileiras. Esse portão de acesso, ele existe. E ele deveria, pelo menos é o que se espera, ser um portão que tratasse todos de forma igual. A novidade desse ano é essa crise interna no Instituto Anísio Teixeira, e a segunda coisa é essa visão da extrema-direita política. A política brasileira está nas mãos da extrema-direita, que depende da centro-direita para governar. E esse é o atual estado das coisas. Então você tem que entender que se você está escrevendo sua redação e respondendo questões
que serão muito provavelmente corrigidas por policiais federais, né? Policiais ou indivíduos a mando do presidente da República com essa intenção, não vá fazer da sua prova um momento de colocar sua opinião, sua ideologia. Muito pelo contrário, a redação é um teste técnico, né? É o que se quer saber se você sabe escrever, se você sabe coordenar um raciocínio e seguindo as regras da gramática, da língua portuguesa, enfim. Se você fizer bem feita a redação, a sua opinião pouco importa. E quanto menos opinião sua tiver na redação, acredite, melhor. São tempos difíceis, então adaptemo-nos a eles. Agora, há um risco, e eu encerro com isso, há um risco de que haja intervenção do judiciário no INEP, né? Ou para suspender as provas, ou para suspender o processo, não sei. Porque a crise é grande, existem muitas denúncias que estão aí nas redes sociais, algumas coisas precisam ser apuradas, não se sabe exatamente o grau de interferência, o objetivo da interferência do governo na prova do Enem, esse vestibular aí, e inclusive estão dizendo por aí que a prova vazou, porque foram mostrar para um e para outro, para fazer um controle político ideológico, e acabou a prova vazando. Há um problema de segurança envolvido, sem dúvida nenhuma. A ver, né? São 2 provas em 2 domingos, o que irá acontecer com esse exame, cercado de polêmicas desde o início, né? E agora durante a sua realização, com um risco muito grande no que diz respeito à infraestrutura operacional. Vamos ver se o governo, né, que quer dar a sua face, né, quer estabelecer uma nova regra no Brasil, porque foi eleito para isso, vai fazer melhor ou pior do que vinha sendo feito. A meu ver, pelo menos assim, a priori, não vejo muita possibilidade de ser o melhor Enem de todos os tempos. Talvez seja o pior. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é meu canal. Deixe aí suas impressões, seus comentários, compartilhe esse conteúdo. Até a próxima.